podemos estar cegos de olhos abertos. Olá, família, mais uma segunda, mais uma oportunidade de nós irmos no princípio. Por isso, eu te convido, pega a tua caneca de café, já manda esse link para mais alguém, convide um amigo para sentar nessa mesa com a gente, porque afinal de contas partilhar é um privilégio dos filhos. Estou aqui com a canequinha da Ibave Castilho, nossa família lá do Oeste Paulista. Pastor Rafa, o café está mais forte hoje, não sei se você vai gostar, mas toma comigo esse café. Olhando para o princípio, para o início, tem o texto lá em Gênesis 3, que fala do momento da queda do homem, e que eu achei muito interessante. E é justamente por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que no desejo de enxergar, nos tornamos cegos. Gênesis 3, no verso 6, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Não é interessante? É até meio contraditório, porque no momento em que os olhos se abriram, então eles se tornaram cegos. Os olhos não se abriram para o que era vida, mas os olhos se fecharam para a vida e se tornaram abertos para a morte. É interessante o texto dizer isso, porque às vezes nós caminhamos essa mesma rota de Adão e a gente olha um caminho que talvez vai abrir os nossos olhos, em vez de nos levar para a vida, nos leva para a morte, nos leva para um lugar de sofrimento. Eu tenho certeza que quando você vai se comparar com um personagem bíblico, a única opção que você não se compara é com Judas. Mas sem perceber, nós entramos num lugar onde o Judas que habita em nós acaba sendo potencializado. E isso nos leva para um lugar de morte e cegueira. Você vai me perguntar, fala assim, pastor Alan, aonde que eu potencializo o Judas que habita em mim? Esse é o princípio que eu quero compartilhar com vocês hoje. É o princípio de abrindo os olhos, me torno cego. O texto de Gênesis, ele não mostra o momento da queda do homem. Na verdade, ele nos mostra a raiz da queda do homem. E que perdura até hoje. Todos os pecados que cometemos, e nós que somos filhos, nós cometemos pecados, mas o pecado é um acidente na nossa vida. Ele tem uma única raiz, o egoísmo. Às vezes você olha para a palavra e fala assim, olha, não, a desobediência é a raiz do pecado. Não, a desobediência, a rebeldia é a raiz do pecado. Não, irmãos. Isso são evidências de um desejo interior. Porque olha só que interessante. Nós olhamos Judas como um traidor, mas nós não identificamos o lugar onde estamos traindo Jesus. Nós não traímos Jesus no adultério. Nós não traímos Jesus na cama. Nós não traímos Jesus no roubo, na mentira. Nós traímos Jesus na mesa. Você vai falar assim, o pastor vai falar novamente de mesa, porque este é o lugar onde traímos Jesus. O texto é bem claro aqui em Gênesis 3. Olha como é configurado o pecado. Tendo comido, deu ao seu marido. A raiz do pecado é essa. É a satisfação pessoal acima do ensino e do que é a favor dos nossos. Olha só, irmãos, a raiz do pecado é a satisfação pessoal, o egoísmo pessoal. Porque olha só, o texto diz que a mulher viu algo que era desejável. Era o desejo pessoal que ficou acima da orientação eterna. Então, porque ele era prazeroso, então ela fez para lhe dar prazer primeiro. Irmãos, nós não traímos porque
vamos fazer intencional. Nós não traímos porque intencionalmente existe o desejo do pecado. Nós traímos porque existe intencionalmente, inicialmente, o desejo da satisfação própria. E olha como isso é forte, como nós não traímos Jesus na cama, não traímos Jesus na mentira, nós não traímos Jesus no roubo, nós traímos Jesus na mesa. Tendo comido, entregou. Primeiro ela comeu, depois ela partilhou. Essa é a raiz da queda do homem, essa é a raiz dos males que duram até hoje. A prova disso é que quando Jesus vai configurar traição, vai exemplificar traição, e aí perguntam quem há de lhe trair, Jesus deixa bem claro: é aquele que meter a mão no prato comigo, é aquele que pega primeiro para ele, depois pensa nos outros. A raiz do pecado, irmãos, está no direito estabelecido e não no privilégio compartilhado. Quando nós lutamos pelos nossos direitos, irmãos, então nós traímos o Cristo. Quando nós lutamos pelo que é nosso direito adquirido, então nós traímos o Cristo. Nossa ótica deve ser partilhar primeiro a eles, porque esse é o coração de Jesus, esse é o coração de Cristo. Pastor, você quer dizer que então eu não posso desfrutar dos meus direitos? Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Eu estou dizendo que o direito individual nunca vai ser maior na vida de um filho do que o bem coletivo. Nunca vai ser maior o direito individual do que o bem comum, o bem da família, o bem dos filhos. Jesus, ele tinha todo o direito de não ir para a cruz, mas ele abriu mão de viver uma vida baseada nos seus direitos para que ele pudesse viver a vida prazerosa do que é eterno. Então nós estamos traindo Jesus na mesa, no comer primeiro, no partilhar depois. Quando ele vai simbolizar a traição de Judas, ele fala: é aquele que pegar no prato comigo. É aquele que meter a mão no prato, que pegar do bocado molhado em algumas versões. É aquele que deseja comer primeiro e partilha depois. Paulo também, ele simboliza isso. Ele fala: olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque vocês se ajuntam para comer o próprio pão apressadamente. Então ele está falando assim, vocês se ajuntam para comer primeiro e partilhar depois. Então nós traímos Jesus na raiz do egoísmo, no desejo pessoal acima do desejo da família da fé. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que tem que afetar a nossa rotina, nossa vida, porque nosso empenho aqui de olhar para o princípio não é desvendar mistérios da Bíblia, mas é encontrar o caminho para viver o melhor, para viver aquilo que foi estabelecido primeiro no céu para nós. E o que foi estabelecido no céu para nós é que nós somos como Ele é. Nós precisamos ser como Jesus é, para que o mundo enxergue que nós somos filhos de Deus, que nós não estamos passando aqui apenas para cumprir protocolos, para estabelecer padrões naturais, porque nós estamos aqui para estabelecer o padrão do reino, e o padrão do reino é: partilha primeiro, come depois. Amém? Que a sua semana possa ser marcada por essa glória, a glória de Cristo, as ações de Cristo, e que nós possamos enxergar como o céu enxerga e não abrir os olhos e nos tornarmos cegos. Deus abençoe, meus irmãos.